Nós estamos exaurindo um tema muito importante no cristianismo, e talvez o mais, talvez não, literalmente o mais importante, que é a pessoa de Jesus. E se nós somos cristãos, é por causa de Jesus, não é verdade? E Jesus, ele deve ser o centro de todas as coisas. Como diz o meu amigo Deigma Marques, lá de Goiânia, Jesus deve ser o centro do evangelho. Ele fala aquele sotaque goianês dele. E hoje eu quero falar, na quarta passada eu falei sobre a divindade. Hoje eu quero falar sobre a obra de Jesus. Especificamente, a salvação. Você sabe que a principal obra de Cristo foi nos salvar. Foi a obra da cruz. Eu quero que você abra sua Bíblia na 1 de Pedro. Você viu o caminho que nós vamos trilhar, né? Vamos lá para Pedro. Quem aqui já leu a Epístola de Pedro? Quem já leu? Quem não leu? Quem não leu? Seja honesto. Quem não levanta a mão? Levanta a mão. Agora eu vou perguntar de novo, de duas uma, não tem meio termo. Quem já leu? Quem ainda não leu? Você sabe do que se trata essa epístola do apóstolo São Pedro? Basicamente, a primeira epístola de Pedro, ela trata da salvação, da obra de Cristo, ou da obra de Deus em Cristo, salvando o homem. Por exemplo, 1 de Pedro, nós vamos ler até o versículo 12. Assim como quarta passada, nós vamos fazer uma exposição, versículo por versículo. Hoje, basicamente, falando da obra de Deus em Cristo na salvação. E nós vamos falar versículo por versículo, essa é uma maneira boa, que aí você aprende a Bíblia. Isso é chamado de sermão expositivo. E basicamente, quando o sermão é expositivo, é o próprio Deus falando, tendo em vista que a Bíblia é a palavra de Deus. Vamos ler do verso 1 ao 12. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos nas regiões do Ponto, Galácia, Capadócia, província da Ásia e na Bitínia, escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo. Você viu que nós temos três coisas: presciência de Deus, obra do Espírito Santo e a remissão do Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue. Boa, e você vê que essa é um cumprimento, é apenas a introdução. O apóstolo Pedro está cumprimentando você. E tudo isso no verso 1 e 2. Graça e paz sejam multiplicadas. A partir do verso 3, o apóstolo Pedro diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor. Herança preservada nos céus para vós, que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Irmãos, é muito lindo o que nós vamos aprender aqui hoje. Portanto, nessa verdade, exultais, presta atenção no verso texto. Portanto, nessa verdade, exultais, mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa do que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor e glória e honra, quanto a Jesus Cristo, quando Jesus Cristo for revelado. Pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais. Está falando conosco, amém? E ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo neste momento, credes em sua pessoa e exultais com indescritível e glorioso júbilo, porquanto estáis realizando o alvo da vossa fé,
a salvação de todo o vosso ser. Foi exatamente a esse respeito dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós, outros destinada, buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas, indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava. O texto literalmente diz que os profetas tinham o Espírito Santo, o Espírito de Cristo. Amém? Versículo 11. Buscando conhecer o tempo e circunstâncias mais oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estavam, ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos que Cristo haveria de passar e as glórias que se seguiriam àquelas aflições. A eles foi predito que estava ministrando não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas por intermédio daqueles que vos pregaram o Evangelho mediante o Espírito Santo, enviado dos céus. Assuntos esses dias, até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente a vossa salvação. Uau! Glória a Deus! Senhor Espírito Santo, nos inspire, fale conosco, trazendo clareza, lucidação, falando ao nosso coração a Tua palavra, a palavra de fé, a palavra do Teu Espírito, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, no versículo 1, fique com a sua Bíblia aberta, e também pode deixar sempre congelado versículo por versículo na tela para quem não está com a Bíblia. Os destinatários da carta. Pedro fala aos eleitos de Deus que são forasteiros na dispersão do ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. A carta do apóstolo Pedro, ela é enviada especialmente a várias igrejas da Ásia Menor, especialmente, como vemos aqui, as igrejas e partes da cidade que Pedro não tinha evangelizado. Por isso Pedro disse, vocês não conheceram Jesus. Pedro não evangelizou esses irmãos, talvez Paulo, talvez os discípulos deles, mas essa carta é endereçada a eles. E esses cristãos aqui mencionados, no versículo 1, na parte 1, são descritos como eleitos de Deus. E o apóstolo Pedro, ele chama esses cristãos, além de eleitos, chama também esses cristãos de forasteiros, que vivem como estrangeiros nesse mundo. E com isso o apóstolo Pedro aqui nos ensina algumas verdades, ainda à guisa de introdução, sobre os cristãos. Em primeiro lugar, espiritualmente nós somos eleitos de Deus. Isso nos ensina que os cristãos são o povo de Deus. Isso nos ensina que nós somos escolhidos na eternidade. Somos separados do mundo, padecendo o ódio que o mundo tem de cada um de nós, suportando os sofrimentos, suportando as perseguições e proclamando as virtudes de Deus. Isso é ser cristão. Tudo isso aqui mencionado. Em segundo lugar, o apóstolo São Pedro, à guisa de introdução, no versículo 1, nos ensina que nós também somos socialmente forasteiros do mundo. Veja, espiritualmente eleitos, socialmente não somos sociais. Nós não somos desse mundo, nós somos forasteiros. De acordo com Hebreus, no capítulo 11, no versículo 13, os cristãos são moradores estrangeiros desse mundo. Nós não fazemos parte do sistema desse mundo. Isso nos ensina que todo cristão deve saber que aqui não é o seu lar, aqui é a nossa morada temporária. O texto diz, a todos estes ainda viveram pela fé e morreram sem receber o que tinha sido prometido, viram-nas de longe a saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros nesse mundo. Falando sobre os profetas. Todo profeta, todo cristão que aqui viveu, sempre teve a ideia que ele não pertence a esse mundo.
sempre teve a ideia que ele não deve se sentir confortável aqui nesse mundo, que a sua morada é o céu. Você deve estudar, você deve trabalhar, obviamente, sustentar sua casa e sua família, mas deve saber que você não é desse mundo. Você é da glória, você é do céu. Amém? Então aqui não é o seu lar. De acordo com Filipenses 3, versículo 20, o apóstolo São Pedro volta também nos informando que a nossa cidadania, ela é do céu. Nós não somos cidadãos curitibanos, eu muito mais. Mas vocês não são cidadãos curitibanos. O curitibano tem tanto orgulho de ser curitibano, eu te informo que você não é curitibano. A Bíblia diz, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3, versículo 20. Quem é do céu aqui? Então, em primeiro lugar, espiritualmente nós somos escolhidos de Deus. Em segundo lugar, socialmente nós não somos dessa terra. Em terceiro lugar, politicamente dispersos. A palavra dispersão mencionada aqui no versículo 1 se refere ao exílio que fez com que os cristãos perseguidos fugissem para pontos da Ásia, Império Romano e etc., e África, onde eles perdiam suas casas eram queimadas, então esses cristãos foram sendo dispersos. E a ideia do apóstolo São Pedro aqui é que você também está disperso. A ideia é que nós também estamos vivendo aqui nesse mundo em um exílio. A Bíblia diz que, semelhante ao povo de Deus, que foi exilado na Babilônia, ou também passaram a viver no Egito, não sendo babilônicos e também não sendo egípcios, nós também estamos aqui no exílio, nesse Egito chamado mundo, mas não somos desse mundo. E a ideia da Bíblia é que assim como o povo de Deus, mesmo estando na Babilônia, não viveram e não se corromperam com a Babilônia. O que nós vemos hoje em dia é que o povo cristão está se sentindo confortável no mundo. E eu costumo dizer que um cristão que se sentir bem no mundo é uma ovelha que se sente bem no chiqueiro. Você não é pertencente a esse lugar. Você é um cidadão, você tem uma outra natureza, então a sua cidadania, ela é do céu. Isso você deve perceber. Você não deve querer interagir socialmente com o mundo, mas você deve querer orar, interceder e pregar. Essa semana que passou, um pastor de uma linha bem tradicional, chamado de reformado, ele, obviamente, foi num programa da Fátima Bernardes, depois você pesquisa no YouTube, você vai saber que tipo de pastor é e qual é a sua denominação. Defendendo a ideia do ecumenismo. Então, ali naquela bancada da Fátima Bernardes, tinha lá um bandista, candombledista e etc, e estava lá um pastor, defendendo a ideia de não ser intolerante religioso. Então eu quero te dizer uma coisa, essa ideia da intolerância religiosa, ela vai traçar um caminho único da religião única, que é a religião do anticristo. E nós não temos parte com isso. Quando se trata da Bíblia, e é exatamente por isso que o mundo nos odeia, é exatamente por isso que o mundo olha para você e fala, você é crente, eu não vou com a sua cara. Porque eles dizem, você se acha melhor porque você tem Jesus. A ideia é exatamente essa, que o mundo vai se tornar tão inimigo do Evangelho, tão inimigo dos princípios bíblicos, que vai começar, assim como já está na Ásia, a perseguir cristãos em todo o mundo. Por isso que Pedro usa o termo forasteiros e também dispersos. Nós estamos aqui no exílio, assim como Sadraque, Mesaque e Abedênego, assim como Isaías na Babilônia, assim como Ezequiel na Babilônia, assim como Daniel na Babilônia, assim como todos os profetas lá na Babilônia, não se corromperam com os manjares da Babilônia, eram perseguidos, mas ali mesmo faziam as suas orações, eles também... nós também devemos viver nessa maneira, mesmo estando no mundo, trabalhando no mundo, vivendo no mundo, não deixar que o mundo nos contamine.
um cantor por nome John Bonar, dizia o seguinte: procurei pelo mundo, procurei pela igreja e a encontrei no mundo, procurei pelo mundo e o encontrei na igreja. A ideia que nós vemos hoje no evangelho pragmático é que, como nós queremos ganhar o mundo, devemos nos parecer com o mundo. E a maioria deles querem usar uma base bíblica do Paulo: fiz-me de tudo para ganhar todos. Mas Paulo não está referindo-se a se igualar ao mundo, porque você não vê Paulo comendo carne sacrificada a ídolos para ganhar aqueles que adoravam a ídolos. Você não vê Paulo se vestindo dos ídolos ou adorando ídolos para disfarçadamente ganhar aqueles que adoravam os ídolos. A melhor maneira de salvar o mundo é mostrando que você é diferente. As pessoas iam até Jesus porque viam nelas a esperança de mudança. Jesus, ele atraía os pecadores, não porque ele fazia o que os pecadores faziam. Ele atraía os pecadores porque os pecadores viam nele a esperança de salvação dos seus pecados. Esse é o ponto que o apóstolo São Pedro nos fala. Em terceiro lugar, politicamente dispersos. Ou seja, nós estamos exilados, mas nós somos cidadãos do céu. Diga amém. Agora, no versículo 2, o apóstolo São Pedro traz uma doutrina teológica. Queridos, presta atenção. É impossível ser um pregador completamente bíblico sem usar termos teológicos. Porque a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, os 27 livros, ela é completamente doutrina do seu início do Novo Testamento ao fim do seu Novo Testamento. Por isso que raramente você vê pastores pregando o Novo Testamento, porque é difícil. Veja esse texto de Pedro aqui no versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus. Como que você explicaria esse texto? Bom, não sei como você explicaria, mas como que a Bíblia em si, ela explica esse texto? Primeiro que presciência é um atributo de Deus, assim como onisciência, onipresença e onipotência. Basicamente, onisciência significa que Deus sabe de tudo. Onipotência significa que Deus pode tudo. Onipresença significa que Deus está em todos os lugares. E presciência significa que Deus sabe das coisas antes delas acontecerem. Por isso que a ideia gnóstica de que Deus também é pego de surpresa, ela é ridícula. A ideia da Bíblia é que Deus, ele é presciente. Ele sabe das coisas antes delas serem coisas. Deus sabe de tudo antes delas existirem. Por isso que o apóstolo São Pedro usa o termo aqui, ó, eleitos de acordo com a presciência. E naquela tradução da NVI está pré-conhecimento. Ali ficou até mais fácil para você entender o que eu estou falando. Então veja bem, deixe-me te explicar o que Pedro está falando na obra de Deus Pai em Cristo, na sua salvação. Eleitos segundo a presciência de Deus. A palavra presciência do grego, agora deixe-me te falar uma coisa com muito amor e humildade e respeito. Quando um pregador vai usar alguma palavra na raiz do grego, pelo menos eu falo por mim, não estou querendo ser sabido ou melhor que todo mundo, é por causa da necessidade mesmo. Amém? Falo com muita humildade para você. A palavra presciência, ela vem da palavra grega prognosis, da onde surgiu a nossa palavra prognóstico. Quando você lê na Bíblia, eleitos de acordo com a presciência ou pré-conhecimento de Deus, a palavra é prognóstico. Então o certo é eleitos segundo o prognóstico de Deus. Você entende o que eu estou dizendo? Isto é, eleitos segundo o conhecimento prévio de Deus. É Deus estar por dentro de tudo, é Deus saber de tudo, e a partir do momento Ele faz a sua escolha mediante o seu prognóstico, está ciente de tudo. Isso aqui nos ensina que logo no início de sua missiva aqui, o apóstolo Pedro deixa claro que a salvação, ela é obra exclusiva de Deus e não fruto do merecimento humano.
Quando nós falamos que você é salvo de acordo ao prognóstico de Deus, de acordo à presciência de Deus, nós não estamos dizendo que Deus apenas sabe quem serão os salvos. Veja, tem pessoas que dizem, viu, a eleição, a predestinação, ela é de acordo com a presciência. Então, não quer dizer que Deus escolhe, quer dizer que Deus sabe. Obviamente, Deus sabe, porque Ele escolheu. Deus não pode saber aquilo que Ele não tenha feito. Deus só sabe o que Ele faz. Deus só pode o que Ele pode. Então Ele pode tudo e sabe de tudo. Quando você lê no texto, eleitos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, a palavra certa é, Deus já sabe quem é salvo antes de ser salvo. Então lá na eternidade passada, Deus viu você, olhou para você, amou você e pôs seu nome no livro da vida. E disse, eu vou salvar esse camarada, e você nem existia. Por isso que você lê ali, eleitos de acordo com a presciência, o prognóstico, ou prognoses, ou eleitos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Aqui nós temos algumas verdades que podem ser afirmadas. Primeiro, o Pai escolheu antes do seu conhecimento. Diga isso, o Pai escolheu mediante ao seu conhecimento. Ou seja, a eleição de Deus, ela é um decreto eterno de Deus. Isso nos ensina que o Senhor escolheu te salvar antes da fundação do mundo. Sabe que isso nos ensina que você não é um acidente. Você não veio a esse mundo por um acaso. Você vê esse mundo por um plano soberano de Deus. Você vê esse mundo porque o Senhor viu você. Ele olhou para você. Ele amou você. A Bíblia diz, não fostes vós que me amais, eu te amei primeiro. Isso, queridos, deveria ser o maior motivo de curar todas as suas angústias e depressões. Você é uma pessoa amada por Deus, antes de amar a Deus. Isso nos ensina que o amor que nós sentimos por Deus, ele é apenas fluxo do refluxo do amor que Deus sente por nós. Eu só amo a Deus porque Ele me amou. Eu costumo dizer que se Deus não me amasse primeiro, eu não o amaria depois disso. Eu só amo a Deus porque Ele me amou primeiro. Então, meu amor é apenas uma reação, uma resposta ao amor que Deus sente por mim. Isso significa, queridos, em primeiro lugar, que presciência de Deus não significa que meramente Deus sabe quem seria salvo, mas que Ele está efetivamente, por isso que eu vou dizer, Deus está efetivamente empenhado na sua salvação. Ele pessoalmente trabalha na sua salvação. Deus não enviou um anjo para te ajudar. Por isso que você lê lá, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Esse termo está no artigo definido, falado na quarta passada, refere-se à pessoa de quem? De Jesus. Então quem está com você é o próprio Cristo. Gálatas 4:6, porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho. Você percebeu que quem está com você é o próprio Deus está empenhado na salvação da sua alma, o próprio Deus escolheu você antes da fundação do mundo, o próprio Deus pensou em você, o próprio Deus elegeu você, não é um plano secundário. Deixe-me te dizer, esses dias eu vou falar mais nome, que a Surubim não gosta. Minha esposa falou que não gosta quando fala nome que está pregando. Nome das pessoas. Nome assim, falar mal, né? Mas eu não vou falar não, só vou falar a primeira letra do nome dele, Edir Macedo. Só a primeira letra do nome, para não ficar feio. Esse camarada aí que parece aquele daquela série, aquele cara que diz vai dominar o mundo. Como é que chama aquele cara? Eu vou dominar o mundo? O Pink e Cérebro. O Cérebro. Esse irmão, eu estava saindo de casa, liguei o rádio. Eu quase não ligo o rádio. Quando eu ligo, está o Cérebro falando assim.
Olha o que o cérebro falava. Eu fico doido, gente. O Deus desse povo é do tamanho deles. E o cérebro dizia assim, ó, você acha que Deus não tem mais o que fazer? Deus não está nem aí para você. Deus só age quando você tem fé. Se você não tem fé, Deus pouco se importa com você. Deus tem mais coisas para fazer. Irmão, eu queria quebrar o rádio do carro. Porque deixe-me te dizer, toda obra de Deus se resume na sua glória. Deixe-me te dizer, se o homem não adorar a Deus, isso faz do homem um idólatra. E se Deus não trazer tudo para a sua glória, isso faz de Deus o idólatra. Porque não há outro Deus como ele, não há outra glória além dele. Se ele não colocar o homem para adorá-lo, Deus é idólatra. Então todo o plano de Deus resume-se em você ser salvo para o louvor da sua glória. Você não é um acidente. Você não é algo que Deus fala assim, eu vou fazer isso aqui. Ah, mas eu também tenho que salvar. Você está incluído no plano maior da Bíblia, como nós vamos ver aqui hoje, que é o plano da salvação. Você é um plano majoritário de Deus. Os anjos trabalham em prol da salvação. O céu trabalha em prol da salvação. A salvação é algo tão importante para Deus que Ele enviou o seu Filho ao mundo para salvar o homem. Então deixe-me te dizer, você é importante. Você é precioso, mais raro que um ouro puro de Ofir. Para quem sabe, lê um pinga-letra. Eu não posso nem começar, viu? Então, quando você olha aqui na Bíblia Sagrada, a Bíblia deixa claro que você faz parte do plano da salvação do Pai em Cristo. Diga amém. Então, por um lado, a salvação, presta atenção, ela depende completamente da nossa decisão e não da nossa escolha. Vou dizer de novo. A salvação, ela depende da sua decisão, mas não da sua escolha. Diga amém. Depende da minha decisão, no entanto, nós somos responsáveis por ela. Se você for salvo, é pela graça. Se você for para o inferno, a culpa é sua. Entendeu o que eu disse? A salvação depende da sua decisão, mas não da sua escolha. Eu respondo a Deus, mas eu só respondo porque Ele opera o querer e o efetuar. Diga amém. Que coisa tremenda. Em segundo lugar, aqui dentro do versículo 2, o Filho, Jesus, redime com o seu sangue. Vemos aí a obra de Deus. A obra do Filho e a obra do Espírito Santo na nossa salvação. Deus está empenhado para que você seja salvo. Nós vimos aqui que a eleição eterna, ela não dispensa o sacrifício de Cristo na cruz. Isso significa que o Deus que escolheu antes da fundação do mundo para a salvação, determinou salvar através da morte vicária de seu Filho. Deus poderia estalar o dedo e falar, vou salvar, vou acabar com essa bagunça. Mas Ele escolheu enviar seu Filho para salvar todo mundo. Então o sangue de Cristo vertido na cruz é a causa meritória da nossa salvação. Em terceiro lugar, o Espírito Santo opera a obra da santificação nos remidos e nos salvos. Ou seja, o Pai escolhe, o Filho redime e o Espírito Santo aplica a obra. Entendeu? O Pai escolhe, o Filho redime e o Espírito Santo aplica a obra da salvação nos eleitos para a vida eterna. Ou seja, todos que são eleitos, como aqui mencionados, eleitos pelo Pai, são redimidos por Jesus e santificados pelo Espírito Santo. Sabe o que isso não significa? Que a eleição não é apenas ser eleito. Eu sou eleito
Então, uma vez salvo, salvo para sempre. A eleição é uma obra completa. Isso significa que aquele que é eleito é redimido dos pecados e, consequentemente, santificado por uma obra do Espírito Santo. Efésios capítulo 1, versículo 4. Isso nos ensina, põe Efésios 1 e 4, longe da eleição ser um desestímulo à santificação, ela é, na realidade, um estímulo. Diz assim, ó, porque Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Isso nos ensina que você é salvo por obras? Não. Isso nos ensina que você tem que ser santo para ser salvo? Não. Isso nos ensina que você é santo se for salvo. Santidade é uma obra só de quem tem o fruto de Jesus no coração. Só vai conseguir operar e andar em amor e graça e santidade aqueles que têm a vida de Cristo nele. Por isso, aqueles que defendem que mesmo estando no, sei lá onde for, no motel, no diabo que carregue, não sei lá onde é que o cara está, eu estou salvo. Jesus me salvou, então é mentira. Porque a Bíblia Sagrada deixa claro, elegeu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Qual é o fruto da salvação? Santidade irrepreensível. Bom, honestamente falando, o eleito, quando eu falo eleito, eu falo escolhido de Deus. Ele não comete alguns pecados. Ele peca. Peca ou não peca? Mas eu posso lhe afirmar que tem pecado que crente não pratica, não. O temor fala mais alto. E você pode tentar fazer uma lista. Ah, eu não consigo fazer isso. Ah, eu não consigo. Ah, eu não consigo. Ah, eu não consigo. Há 2 semanas atrás, eu estava muito bravo porque eu vendi um carro para um camarada, uma loja aí de Curitiba. Eu não vou falar o nome, porque a minha advogada falou para eu não ser processado. Então, e o cara já tem, desde setembro, ele vendeu o carro para outro e não transferiu. O carro está andando no nome do meu irmão e etc. O cara não transfere. Uma papagaiada, um crente, cheio do poder de Deus. O cara assim, picareta. E eu fiquei nervoso. Fiquei bravo. Vou pôr no Facebook, pôr o nome da loja, não sei o quê. A minha advogada, a menina lá da igreja, falou assim, ó, pastor, pelo amor de Deus, tira isso daí. Porque o Brasil, as leis são invertidas. Aqui, tudo privilegia quem não presta. Pelo amor de Deus, tira isso daí. Tirei rapidinho. Aí ela falou assim, pastor, vamos entrar com uma ação na justiça. Por obrigação de fazeres e danos morais. O danos morais, a loja vai ter que te pagar pelo transtorno que você está passando. Irmãos, aquilo me deu um temor tão grande quando ela falou. Porque eu falei assim, não, querida, eu não quero dinheiro da loja. Eu não tenho coragem de pegar 1 centavo dessa loja, eu só quero que ela transfira o carro. Eu não preciso de dinheiro. Não, mas o senhor teve transtorno. Eu falei, aí que está, eu não estou tendo transtorno. Não, pastor, o senhor está tendo, o carro está andando por aí no nome. Eu falei assim, não, nesse ponto você tem razão. Mas eu não conseguiria dormir pegando 1 centavo que não é meu. Ela teve que me explicar o que ela estava dizendo. Mas quando você começa a analisar, irmãos, coisas como essas são frutos da eleição no coração do crente. É fruto do Espírito Santo na sua alma, dizendo, esse dinheiro não é seu. Você trabalha 8 horas, então trabalhe 8 horas, não fique encebando lá no trabalho, roubando seu patrão. Porque tem crente, irmão, que na igreja é um santo, em casa um satanás. Você conhece alguns? Não. O camarada trabalha, mas não trabalha. Ele trabalha sem trabalhar. Ele fica lesando a empresa, lesando o patrão, finge que está doente. Eu lembro que uma vez eu queria viajar e queria levar o Jean-Luc e tinha um médico na igreja. Pastor, só quer que eu faça um atestado? Eu falei, vá para o inferno, rapaz. Meu filho está doente, por que eu quero atestado? Não, se eu quiser eu faço atestado. Eu falei, para quê? Irmãos, nós temos que entender que nós temos o fruto da salvação dentro de nós. Nós somos luzeiros. E não tem jeitinho, não tem. Você é salvo. Você é eleito para uma santificação irrepreensível. Diga amém. Ah, eu sou eleito. Ah, é? Deixe-me ver seus frutos.
Deixe-me ver como que você age. Vamos ver se você é eleito. É a obra do Senhor na nossa vida. Então, longe de ser um desestímulo à eleição, muito pelo contrário. Biblicamente falando, ela é um estímulo a ser um crente irrepreensível. Quem aqui é salvo? Então começa a vigiar, crente. Do versículo 3, a fonte da natureza da salvação. Bendito seja o Pai, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com a sua extraordinária misericórdia, Deus nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Cristo Jesus. Então aqui o apóstolo São Pedro, ele mostra uma chamada doxologia. O que significa? Que a salvação, ela não começa com o homem, ela começa com Deus. Não começa na terra, ela começa no céu. Não começa no tempo, ela começa na eternidade. Você percebe que aqui Pedro faz uma transição entre a fonte da salvação para a natureza da salvação. Com isso eu destaco algumas verdades. No versículo 3, primeiro, a regeneração. Observe a palavra, nos regenerou. Isso significa que regeneração é uma obra do Espírito Santo. O que é regeneração? É a mudança de natureza. É o que eu acabei de falar. Ora, se você é salvo, mudou a natureza, como você vai praticar as coisas que outrora você praticava? Ou não foi regenerado? Quem entende o que eu estou falando? A regeneração, gente, ela muda as nossas disposições íntimas. E ela dá a cada um de nós um novo coração. Como que um cristão salvo tem coragem de dizer, não perdoo? Ora, se Deus deu a você um novo coração, se Deus mudou as disposições do seu interior, como que você pode agir como alguém que não conhece o Evangelho? Ela muda, a regeneração muda as nossas disposições, ela traz a você um novo conceito, uma nova mente, uma nova vida. Diga amém. Em segundo lugar, ainda no versículo 3, Pedro usa o termo viva esperança. Ele diz assim, para uma viva esperança mediante a ressurreição de Cristo dentre os mortos. Então aqui Pedro descreve o mundo como sendo um mundo sem esperança. O mundo está perdido. Vocês viram agora a marcha nos Estados Unidos de 200 mil mulheres contra Donald Trump? E sabe que marcha é aquela? Porque Donald Trump diz que vai revogar a lei do aborto. Então agora as mulheres estão se sentindo invadidas. Mas quantas mulheres são aquelas que são abortadas? Então a lei das mulheres só serve para as que estão fora do ventre? É mesmo? Inclusive nasce mais mulher do que homens. Então, enquanto a mulher não tem boca, ela não pode se defender. Então eles dizem que tem vida em Marte. Por causa de um micróbio, tem vida. Mas uma criança no ventre não é criança, é feto. Veja você que esse mundo está sem esperança. Vamos olhar para o nosso Brasil. O que aconteceu esse final de semana assustou todos. O ministro do STF, relator da Lava Jato, que estava há 2 semanas de colocar a lista de mais de 100 políticos envolvidos em 18 anos. Do nada. Do nada. O avião dele cai por puro acidente. Eu estou dizendo aqui, amém? Estou falando nada. Por incrível que pareça, o avião dele cai. Que esperança que nós temos? Se eles matam juízes, se eles destroem tudo, que esperança que nós temos? Responda para mim. Que esperança? Vamos para a Europa é boa. Agora um cara pega um caminhão e sai atropelando e matando todo mundo. 2 vezes por mês tem um ataque terrorista em um dos países da Europa. Não, então vamos para os Estados Unidos. Aquilo virou uma coisa de doido.
Não, vamos ficar em Curitiba. Você já viu o jornal sangrento que passa na hora do almoço aqui em Curitiba? Não há lugar que tem esperança nesse mundo. Não há lugar seguro. Por isso que Pedro fala assim, ó, nós temos uma viva esperança. E a nossa esperança é quem? Jesus. Querido, olha para mim. Você tem Jesus. Na época do tio Juarez cantava assim, ó. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. O que mais? Ah, guri! Do Cliff, né? No céu já tem morada. Quem ama esse mundo, lá no céu. Mas quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. É uma marchinha. Vamos esquecer a marchinha e vamos lembrar da letra. Eu, como nasci, cresci na igreja, nunca fui ex-nada. Então eu sei tudo que é música de igreja e sei que a dona Fernanda também sabe. Agora veja vocês, irmãos, que apesar do mundo ser terrível, monstruoso, mundo cão, solitário, sofrimento, sofrível, guerra, terrorismo, tsunami, etc, etc, nós temos um lugar para ir. Nós temos Jesus. Que coisa maravilhosa. Pedro diz, nós não estamos vivendo nesse mundo como alguém vive no mundo sem esperança. O cristianismo, gente, é a religião da esperança. E essa esperança, ela tem duas características. Primeiro, ela é viva. Não é uma esperança utópica, morta. Segundo, ela é segura. Você está seguro em Cristo, diga amém. Em terceiro lugar, agora no versículo 4, a recompensa da salvação. Versículo 4, para uma aliança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou se perderá ou perderá seu valor. Herança preservada nos céus para vós. Esse texto nós já aprendemos que a salvação ela foi planejada na eternidade e realizada no tempo. Escute bem, você foi planejado na eternidade, mas Deus realiza agora. Percebeu o que eu disse? Por isso que encontramos a palavra presciência. Então o cristão em suma é, olha lá, você, em suma é eleito de Deus, remido pelo sangue de Cristo, santificado pelo Espírito Santo. Uau! Não, mas eu posso ganhar um carrinho também? Jesus pode fazer aparecer um dinheiro na minha conta bancária, não custa nada. Porque tem gente que é assim. Eu estou falando para ele que ele é eleito, remido e santificado, ainda assim ele fala, cadê o Senhor, Deus, que me permite? Deus me abandonou. O cara está indo para o céu. O cara está salvo, pastor Cliff, e está questionando a Deus que ele está passando um momento de problema financeiro. Praga! Mas você sabe que a responsabilidade disso é desses lixólogos da prosperidade que estão na internet, que agora está sendo substituída pelo coach. É outro nome agora. É o coaching. Coxa não é onde o cavalo come? Agora veja você, presta atenção. Eu sou eleito de Deus, remido por Jesus, santificado pelo Espírito Santo, mas... Aí o cara vai lá na televisão e fala assim, ó, se sua vida não mudar, se você não tiver um carro, se você não tiver isso, aquilo outro, sai dessa igreja. Veja que eu vi um pastor dizendo que a fé das pessoas é medida pelo que ela tem. E a Bíblia diz que a minha salvação é medida pelo que eu sou. É pelo fruto que conhece a árvore. Não é pela a fruta. Você entende como isso é sério? O evangelho que é pregado em muitos lugares, que dizer que em todos é ser injusto. Porque veja que Elias teve essa tentação de querer dizer, olha, só tem eu agora.
Deus falou, cala tua boca, Pedro. Ó, tem 7.000 ainda que não se dobrou, rapaz. Você é mais um dos profetas sérios. Eu não vou cair nessa tentação. Mas boa parte do que é ensinado hoje, irmãos, está tirando do seu coração essa esperança, essa viva esperança. Você é eleito de Deus, remido por Jesus, santificado pelo Espírito Santo. Por mais você pode não ter nada, você pode estar passando fome, que eu não acredito que Deus permita, mas pode acontecer. O pastor Samuel, em Campo Largo, foi visitar uma família essa semana. E o pastor Samuel falou assim, vocês estão precisando de alguma coisa? A mulher começou a chorar. Pastor, tem 3 dias que a gente não come. Aí o pastor Samuel deu uma bronca com muito amor. Falei, por que vocês não procuram a igreja? Vocês sabem que a igreja tem um departamento social muito grande que ajuda os necessitados. As pessoas falam, com vergonha. Deixe-me te dizer uma coisa. Jesus disse, os pobres sempre terei consigo. Mas você deve entender como Jó, coçando as suas feridas. A mulher dele, ó, ficou lelé da cuca. A mulher dele ficou doidinha. E Jó disse assim, eu sei que o meu Redentor vive. Jó estava dizendo, eu ainda tenho o meu maior tesouro, a minha maior riqueza. Você tem Deus. Eu não preciso falar para você, oh querido, não fica assim, não. Eu estou te dizendo, você é eleito, é redimido e santificado. Isso mostra que o mundo pode explodir hoje. Você já tem uma salvação segura. Pedro fala que é uma viva esperança. Uma esperança segura. Diga amém. A Bíblia diz que essas características, ou as características dessa herança, estão reservadas para nós aonde? No céu. Agora, temos aqui em primeiro lugar, Pedro usa o termo no versículo 4, né? Herança incorruptível. Veja você que a palavra incorruptível no grego é apharton, que significa não perece. A sua salvação não perece. Ela não se corrompe. Apesar de você aqui hoje ainda estar lutando com seus pecados, apesar de você ainda aqui hoje ter muitos defeitos, a Bíblia Sagrada diz em Romanos 8, versículo 30, o Senhor já te vê como glorificado, porque aquele que começa a boa obra é fiel para terminá-la. Em segundo lugar, é uma herança, como Pedro aqui usa o termo, imaculada. A palavra imaculada significa amiantos, que significa absolutamente limpo. Uau, a salvação é poderosa. Apesar de você não valer o arroz que come, Deus, perante Deus, através de Jesus, a sua salvação é absolutamente limpa. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que é uma herança imarcessível. A palavra imarcessível é amarantos, que quer dizer inalterada. Sabe o que significa? Ninguém toma você das mãos de Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem profundidade, Romanos 8, 39, nem anjos, nem potestades pode separar você do amor de Deus. A sua herança é inalterada. Não há quem vai te arrancar da mão do Senhor. Nada que aconteça nesse mundo vai roubar você da sua salvação. Bendito seja o nome do Senhor. É uma herança inalterada. Agora deixe-me te dizer o que significa a palavra amarantos, ou dizer, ou o que significa a palavra inalterada. A palavra é da natureza. Essa palavra é usada como uma flor que não murcha. Toda vez que a flor não murcha, se chama ela de flor amarantos, que é uma flor que não murcha. Ou seja, a sua natureza não será alterada. O que você precisa entender, querido? Que o Senhor está trabalhando em você. Diga amém. E Ele vai concretizar essa obra. Ele vai concluir essa obra.
O problema dos crentes é que eles confundem santificação com glorificação. A santificação é um processo, a glorificação é um destino. Mas a Bíblia diz que apesar de sermos imperfeitos, Romanos 8:30, aos que predestinou, a esses chamou. Aos que chamou, a esses justificou. Aos que justificou, a esse glorificou. Veja que a palavra, olha lá está o texto. Aos que predestinou também chamou, aos que chamou justificou, os que justificou também glorificou. Veja que a palavra glorificou, apesar dela estar no pretérito perfeito, no futuro, e ainda não sermos glorificados, Deus já te vê como alguém glorificado. Você entende o que eu estou dizendo? Diga amém. Glória a Deus. Creia. Deixe-me te dizer uma coisa linda, maravilhosa. Tenha fé no amor de Deus. Tenha fé na obra da cruz. Tenha fé na misericórdia de Deus. Por isso que Pedro fala de uma salvação imarcessível, inalterada, que não muda a sua natureza. Agora, no versículo 5, a segurança da salvação. Como que eu sei que a minha salvação é inalterada? Olha o versículo 5. Que sois protegidos pelo poder de Deus. Uau! Como eu quero que você entenda isso. Como eu quero que você se sinta bem lendo isso. Pedro diz assim, que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Então, como que eu sei que a minha salvação não vai se perder? Como que eu sei que eu não vou me perder? Em primeiro lugar, Pedro diz que a certeza da nossa salvação, ela é garantida pelo próprio Deus. Deus falha? Responda. Deus erra? Mas veja o que Deus diz, que a sua salvação é protegida pelo poder de Deus. Então, não vai haver um acidente. O justo pode 7 vezes cair, 7 vezes Deus o levantará. Por isso, eu não sei se você já foi desviado alguma vez. Alguém já foi desviado alguma vez? Alguém já foi? Quem já foi desviado aí? Quem já ficou afastado dos caminhos do Senhor por longo tempo aí? Você se lembra o que você sentia enquanto você estava desviado? Saudade. Irmão, eu nunca fui desviado, não, mas já fui desviado dentro da igreja, um crente sem vergonha. Eu já fui aquele crente bem cara de pau. E mesmo dentro da igreja, ouvindo música, eu sentia saudade da espiritualidade. Eu já ouvi depoimentos de pessoas desviadas que dizem o seguinte, eu sinto saudade da igreja, mas não consigo voltar. E não só saudade, meu amigo Antoninho, não apenas saudade, mas também cansaço do pecado. Na vida do eleito, daquele legitimamente, genuinamente salvo, o mundo cansa. Ele cansa de fazer coisa errada. Cada vez que ele pratica algo errado, de novo, ele vai ficando um negócio cansativo. Ele sente saudade dos louvores. Se você cantar para um crente desviado, quero voltar ao início, ele entra em pânico. Se você cantar, quero que valorize o que você tem, ele, meu Deus! Essa aqui é para alegrar o meu amigo pastor Cliff, que gosta de umas piadas. Se o camarada foi na igreja e queria matar o pastor. E ele ficou dentro do carro e falou, agora eu vou matar o pastor. Ele queria dar uma facãozada no pescoço do pastor. Não falei nome de ninguém. Não falei nada. Ele queria dar uma facãozada no pescoço do pastor. Mas ele está dentro do carro e os irmãos estavam cantando a música lá da época do pastor Emerson assim, ó. Manso e suave, Jesus está chamando. Rapaz, o Espírito Santo entrou dentro do ouvido daquele homem, fez uma bagunça. E ele ouvia cantando assim, ó. Amansa Zé Alves, Jesus está chamando. É por isso que eu falei que era do pastor Clipe, piada sem graça, terrível. Mas veja bem, a Bíblia Sagrada deixa claro, querido,
que a salvação, ela é garantida por Deus. Deus não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu estou falando de um Deus todo-poderoso, que tem o universo na sua mão, que nem o céu comporta. Toninho, deixe-me te dizer, Deus que nunca perdeu uma batalha, comporta e garante a sua salvação. Olha o que diz a Bíblia, mediante a fé, a sua salvação é protegida pelo poder de Deus, queridos, não há acidente na nossa fé. Por isso que aquele que tem o Evangelho, a semente do Evangelho no seu coração, ele cansa do pecado, ele cansa do mundo, ele sente saudade, ele volta. Ele fica aquele saudosismo, olhando fotos e vendo foto de quando dançava, de quando cantava, de quando fazia parte da mocidade, que agora não é mais mocidade, é shopping, quando fazia parte não sei do que, e mais não sei do que. Ah, eu já fui isso, ah, eu já fiz isso, ah, eu já fui muito usado por Deus. Sabe o que é isso? Saudade da sua salvação. Não é, Toninho? Saudade da semente que está plantada no seu coração, que ninguém pode arrancar. Eu acho maravilhoso isso. Aleluia. A palavra que Pedro usa aqui, guardados, como você está lendo ali, é forim. E o termo, ele é militar. Deixe-me te explicar o que significa o termo guardado aqui no original. É guarnecido. Fala de uma muralha impossível de ser transposta, de ser ultrapassada, construída pelo próprio Deus à sua volta. Esse termo guardado é guarnecido. Então tem proteção para a sua salvação. Glória a Deus. Em segundo lugar, a certeza da salvação, ela é apropriada pela fé. Veja bem, presta atenção, o texto. Mediante a fé sois protegidos pelo poder de Deus até a chegada da plena salvação. O que isso quer dizer? Presta atenção. Você não é salvo pela sua fé. Vou dizer de novo. Você não é salvo pela fé. Você é salvo pela graça. Efésios 2, verso 8. Você é salvo pela graça mediante a fé. Deixe-me te explicar. A fé não é a causa meritória da salvação. A graça é a causa meritória e a fé a instrumental. Deixe-me te explicar. Pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. A graça é uma pessoa, a graça é Cristo. Você é salvo por Jesus por meio da sua fé. Deixe-me te explicar. Você é salvo pelo poder de Deus, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, mas é pela fé que você se apropria disso. Então nós temos a causa meritória e temos a causa instrumental. O mérito é a graça, o instrumento é a fé. Quem está entendendo, diga amém. Então, isso é poderoso. Ele me salvou e pela fé eu me aproprio dessa salvação. Em quinto lugar, versículos 6 a 9. A alegria da salvação. Portanto, nessa verdade, exultais. Temos aí a palavra exultais. Mesmo considerando que agora e por algum tempo ainda tenhais de ser afligidos por toda espécie de provação. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa do que o ouro que corrompe, ainda que refinado pelo fogo, resultando em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Pois mesmo sem tê-lo visto, vós o amais. E ainda que não estejais podendo contemplar seu corpo neste momento, credes em sua pessoa e exultai com indescritível, glorioso júbilo. Então nós vimos até aqui que no passado Deus, de antemão, já tinha ressuscitado Cristo. Ele planejou a ressurreição e consumou no tempo. Regenerou e escolheu seus eleitos, santificou por meio do Espírito Santo. No presente agora, ele guarda essa salvação planejada, consumada por ele, mediante, por o instrumento da fé,
que esse povo, no caso nós, temos nele. Agora nós veremos a alegria de ser salvo. Então, embora, queridos, a salvação venha a ser consumada apenas na segunda vinda de Cristo, como aqui já mencionado, nós devemos começar a desfrutar dessa alegria agora. É isso que eu quero que você entenda. E nessa caminhada cristã, nós enfrentamos muitas provações. E Pedro aqui destaca vários fatos acerca dessas provações. Quem aqui passa por provações? Ou é só eu? Quem passa por luta aí? Ontem os corintianos passou por uma luta terrível. E eu entendo, eu compreendo a dor deles, assim. Não compreendo tanto não, porque para ser corintiano só eles entendem aquilo. Mas vamos lá. Veja bem, em primeiro lugar, versículo 6, parte A. A provação ou as provações na vida do salvo, elas devem ser pedagógicas. Pedro diz assim: nisto estais, embora no presente, por breve tempo, seja necessário que vocês sejam entristecidos por várias provações. Agora, a expressão aqui, necessário, indica uma ocasião especial, que Deus sabe que o crente precisa passar por provações para nosso crescimento, disciplina e crescimento espiritual, como sugere Salmos 119, versículo 67. Que coisa poderosa. Deus sabe que é necessário que você passe por provações. Já imaginou um crente só de bênção? Vai ser o povo de Israel que se acostumou com o sobrenatural e agora começou a zombar e questionar Deus. Salmo 119, no versículo 67, nós aprendemos que a provação, ela tem ocasiões necessárias. Antes de ser castigado, eu andava desviado, mas agora obedeço a tua... Leia esse texto você, vai lá. Você não quer ser provado, irmão? Anda na linha. Mas mesmo andando na linha, a provação acontece. Veja o seguinte, em segundo lugar, versículo 6, a parte B, temos aí a palavra várias provações. Isso nos ensina que as provações são variadas. A palavra várias provações não está falando de muitas provações, está falando de tipos de provações. Porque a palavra grega usada aqui é poikilos. Sabe o que significa a palavra várias no grego? É níveis de provações, não é muitas provações, é níveis. Isso fala de provações leves, mais ou menos, e terríveis. A Bíblia diz que é necessário vocês passarem por vários níveis de provações. Tem gente que passa por provações terríveis. São aquelas que você tem que passar com ajuda. Tem gente que passa por provação em meia boca. Mas todos nós passamos por provações. Provações leves a pesadas. Em terceiro lugar, parte C do texto, de 1 Pedro, no versículo 6, temos aí, é necessário que vocês sejam entristecidos, contristados. A ideia aqui é de tristeza e dor profunda. É a mesma palavra que descreve a dor de Jesus no Getsêmani. Que coisa! A Bíblia diz que é necessário que você sinta a dor que Jesus sentiu no Getsêmani. Dor da traição, dor do abandono, dor de sofrer, dor de beirada de morte. Mas a Bíblia diz, mesmo com tudo isso, se exultem. A palavra exultar não é sorrir amarelo, é pulem de alegria. Ah, irmão, eu não sou crente não. Pastor Clive vem pregar aqui que eu não estou me sentindo crente. Me fala qual é o crente que na hora que a coisa está esquentando, você sai pulando de alegria. Irmão, como nós precisamos do Espírito Santo para cumprir a Bíblia. Então Pedro fala assim, é necessário que vocês sejam entristecidos. Ainda em quarto lugar, as provações, agora vem a parte boa, na parte D.
do texto, versículo 6. Elas são passageiras, faça assim, ufa. Diz o apóstolo São Pedro, por pouco tempo. Ah não, pastor, no meu caso não está sendo pouco tempo então. Mas veja bem, na vida do crente, Deus não permite que as provações durem muito tempo. Se demorar muito não é provação, é disciplina. Pastor, não passa. Então Deus está treinando você, você tem que mudar. Era uma provação para você crescer mais em Deus, ela não é por muito tempo. Pedro diz, ainda que por pouco tempo. Agora, se ela não passar, é porque você não está aprendendo na prova da sua fé. Tiago 1, versículo 3 e 4 diz que nós temos provações porque nos faltam virtudes. Não precisa pôr o texto, que eu já preguei, já falei sobre isso várias vezes. Mas agora no versículo 7, o apóstolo Pedro fala que as provações elas são proveitosas. Assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada. Então você percebe aqui que a nossa aprovação é para testar. Então nós devemos entender que as provações enfrentadas hoje é um preparo para a glória futura. Essa é a minha birra do evangelho moderno, que eles tiram de você essa verdade. Aí quando o crente sofre, ele começa a perguntar, o que está acontecendo comigo? Será que eu não estou ofertando? Será que eu estou em pecado? Querido, a Bíblia diz que é necessário que você seja entristecido para o seu bem, para o seu aperfeiçoamento, o seu crescimento. Por isso que a Bíblia diz, quando fores provado, se alegre, porque Deus escolheu você para te dar coisas maiores. Né? Amém? Então a nossa fé, ela é testada da mesma forma que o ouro é depurado. Porém, no verso 8 e 9 aqui mencionamos, Pedro apresenta 4 instruções para você desfrutar da salvação aqui e agora. Ah, eu sei que eu vou ser salvo, eu sei que eu vou para o céu, mas o que eu ganho agora? Pedro fala, são 4 instruções no versículo 8. Veja o verso 8. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. Apesar de não o verem agora, creem nele. Exultam com alegria indivisível e gloriosa. Prossegue. Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Primeira instrução para desfrutar da salvação hoje. Ame a Jesus, ame a Cristo. Põe lá na parte A. Diga, amam a Cristo. Mesmo não vendo, a gente ama. Segundo, desfrutar. Creiam em Cristo. Diga amém. Terceiro, alegrem-se em Cristo. E em quarto, obtenham de Cristo. Receba dele. Tudo que você tem que vir de Jesus. E aqui nós terminamos. A antiguidade da salvação. Verso 10 ao 12. Foi exatamente dessa salvação que os profetas indagaram e examinaram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, buscando conhecer o tempo e as circunstâncias mais oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que nos profetas estava. Ao comunicar-lhes de antemão os sofrimentos de Cristo haveria de passar e as glórias que seguiriam aquelas aflições. A eles foi predito que estavam ministrando não para si próprios, mas sim para vós, quando profetizaram as verdades que agora vos foram anunciadas, por intermédio daqueles que vos pregaram o Evangelho, mediante o Espírito Santo, enviado dos céus. Assuntos esses que até os anjos anseiam acompanhar minuciosamente. É como se estivesse assistindo um seriado assim, ó. Deixa eu ver como que esse camarada vai dar sequência à salvação. Então agora Pedro mostra aqui a conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. Ele nos ensina que a salvação é recebida pela igreja, que nós recebemos hoje é a mesma profetizada pelos profetas. E para isso algumas verdades devem ser ditas. Primeira verdade,
os profetas questionaram acerca dessa salvação. Segunda verdade, os profetas investigaram acerca dessa salvação que você tem. Terceira verdade, os profetas deram testemunho da humilhação e glorificação de Cristo. Quarta verdade, os profetas apontavam para a salvação posteriormente existente. Versículo 12, a eles foi revelado que não para si mesmo, mas para vocês, ministravam as coisas que agora foram anunciadas, porque pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o evangelho que os anjos anelam prescrutar. A oportunidade que você tem, Pedro diz que os anjos anseiam por ter. Por isso a salvação é vontade de Deus, presente de Deus, sacrifício de Deus em Cristo. Por isso que a palavra prescrutar aqui, irmãos, deixe-me te dizer o que significa isso. Esticar o pescoço. Sabe o que é isso? Curiosos. Olha como que os anjos olham para a sua salvação assim, ó. Chega a ser engraçado, né? E tem gente que acha que ele não está bom só ser salvo. Irmão, é claro que a Bíblia diz, bendiga minha alma ao Senhor e não te esqueça nenhum dos seus benefícios. É claro que Deus tem bênção para nos dar. É claro que Ele tem cura para nos dar. Que Ele tem prosperidade. Tem ou não tem, gente? Claro que tem. No entanto, se eu não receber nada disso, eu sou salvo. Por isso que a Bíblia diz, exultem-se. A Bíblia diz que os anjos ficam observando, admirando, espreitando, olhando, como se assistindo um filme magnânimo no cinema, a sua história. Os anjos ficam me curtindo. Fica dando um like em mim assim, ó. Tipo um Big Brother. E me desculpe, é exatamente o que a Bíblia está dizendo aqui, ó. Espreitadinha. Esticar o pescoço assim, ó. Vamos ver como que o Bruno vai se sair. Porque os anjos não são oniscientes. Então eles ficam observando. Oh, gente, como é maravilhosa a obra de Jesus por nós. Eu sei que talvez tenha queridos irmãos aqui passando por momentos de luta, de dor, privações, desemprego e etc. Mas Jesus me salvou. E os anjos observam tudo que Ele fez por mim. Os anjos observam tudo que Ele agiu e como Ele agiu por mim. Queridos, eu posso te dar um conselho como seu pastor? Quando eu estava estudando aqui a carta de Pedro, montando o sermão para vocês, eu imagino cada um de vocês passando os piores momentos da vida. Sei lá, perda de filho, ou filho problemático, ou casamento, ou financeiro. Todo mundo aqui passa por problema. É ou não é? No entanto, acima de tudo, eu venho para lhe dizer algo, de coração ao seu coração. Você é eleito de Deus. Você é redimido por Jesus. E você é santificado pelo Espírito Santo. E os anjos ficam observando, dando espreitadinha na sua salvação. Por isso que tem vezes que eu estou em casa andando, dou uma trombada assim, parece que é na parede, eu acho que é num anjo. Por que esse cara está me observando? Você sabe que eles estão esticando o pescoço para ver. Pedro diz, quão maravilhosa a obra que Deus está fazendo na sua vida. Os anjos queriam sentir o que eu estou sentindo agora, a alegria de ser salvo. Então deixe-me te dizer uma coisa, meu querido Vini. Não deixe o diabo roubar do seu coração essa alegria. Toninho, não deixe o diabo colocar outra coisa. Cliff, que é o seu irmão aqui, ó. Mais educado igual você, como é o nome desse nome dele aqui? O Daniel, meu amigo. Fala que é amigo, não é o Daniel? Você é pior que ela ou é pior que você? Ele é pior? Então só você que é mal educada na casa, viu, Dani? Deixe-me te dizer, a sua alegria, a maior delas todas, é Jesus.
Porque a nossa alegria, a nossa salvação, ela deve ser ultra circunstancial. Sabe o que significa? Independente das circunstâncias. Porque a nossa alegria é uma pessoa. Ela não depende das circunstâncias. Eu quero que você fique em pé.